aqueles corredores, mesmo fazendo o melhor que pudessem, poderiam não receber o prêmio. Nós, porém, temos como certa a nossa recompensa. Eles correm, porém um só leva o prêmio. E todos nós corremos, todos podemos ganhar o prêmio, ganhar a recompensa final. Nós, diz o apóstolo, a nós será dado como prêmio, quando o fim da carreira chegar, uma coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Se eles, tendo uma coroa temporal a adquirir, se reduzem, no caso, são temperantes em tudo, e nós que temos uma incorruptível? Tendo diante de nós tão grande incentivo, não podemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé? Hebreus 12, 11, 2. E lá também, em 1 Coríntios 9, 26 e 27, diz o seguinte: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Aí está, meus amados, uma obra a ser realizada por todo homem, mulher e criança. Satanás está continuamente buscando adquirir controle sobre o seu corpo e espírito. Cristo, porém, os comprou, e vocês são propriedade sua. E agora lhes cabe trabalhar em união com Ele, e em união com os anjos que os servem. Cabe a vocês manter o corpo subjugado e reduzi-lo à servidão. A menos que façam isso, perderão por certo a vida eterna e a coroa da imortalidade. E ainda alguns dirão: que importa alguém o que eu como ou o que eu bebo? Mostrei-lhes a relação que há entre seu modo de viver e os outros. Vocês viram que isso tem muito que ver com a influência que exerce em sua família, muito que ver com a modelagem do caráter de seus filhos. E ela continua nos dizendo: como eu disse antes, vivemos uma época de corrupção. É um tempo em que Satanás parece ter quase inteiro domínio sobre as mentes não totalmente consagradas a Deus. Interessante que ela fala aqui: Satanás tem inteiro domínio sobre as mentes não totalmente consagradas a Deus. Então, aqueles que são meio consagrados, meio convertidos, infelizmente, segundo Deus nos deixou através de sua serva, estão sob a influência do maligno. Há, portanto, muito grande responsabilidade sobre pais e pessoas que têm a seu cargo a educação de crianças. Os pais assumiram a responsabilidade de dar a existência às suas crianças. E agora, qual é o seu dever? É deixá-las crescer como lhe for possível, segundo a vontade delas? Permitam-me dizer: pesada é a responsabilidade que repousa sobre esses pais. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim, fazem vocês ao preparar o alimento para a mesa e chamar a família dele participar? Colocam diante de seus filhos apenas o que sabem que vai produzir o melhor sangue? É a espécie de alimento que lhes manterá o organismo na condição menos febril possível? É aquele que os colocará na melhor relação para com a vida e a saúde? É esta a comida que estão pensando em colocar diante de seus filhos? Ou
Sem consideração para com o seu futuro bem, vocês lhes fornecem alimentação nociva, estimulante, própria a causar irritação? Ela está nos perguntando. Deixe-me dizer-lhes que as crianças nascem propensas ao pecado. Satanás parece ter domínio sobre elas. Todos nós nascemos com propensões ao pecado. Toma-lhes posse da mente juvenil e elas se corrompem. Por que procedem os pais e mães como se estivessem possuídos de insensibilidade? Serão os pais e mães insensíveis a isto? Eles não desconfiam de que Satanás esteja semeando ruins sementes em sua família. Acham-se tão cegos, descuidosos e negligentes com relação a essas coisas quanto é possível estar. Por que não despertam e não leem e estudam sobre esses assuntos? Diz o apóstolo: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, segundo Pedro 1, 5 e 6. Aí está uma obra que cabe a todos os que professam seguir a Cristo. Qual é essa obra? Viver segundo o plano da adição. Capítulo após capítulo tem sido aberto perante mim. Posso selecionar linhagem após linhagem nessa casa, onde cada filho é tão corrupto como o próprio inferno. Ela está dizendo aqui de uma visão que ela teve e um dos lares daquela época. Alguns deles professam ser seguidores de Cristo, e você e seus pais são tão indiferentes como se tivessem sido acometidos de paralisia. Irmãos, se ela disse isso naquela época, hoje será que está melhor? Disse eu que alguns de vocês são egoístas, não compreenderam o que eu lhes queria dizer, procuraram saber qual alimento mais saboroso. Antes de ouvir o que Deus queria dizer, não, procuraram saber qual era o alimento mais gostoso. O paladar e a satisfação, em vez da glória de Deus e do desejo de progredir na vida espiritual e aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Isso é o que tem dominado. Vocês têm consultado o próprio prazer, o próprio apetite, e enquanto isso fizeram, Satanás lhes tomou a dianteira e, como se dá em geral, todas as vezes frustrou os seus esforços.